Eita glória, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de lermos a palavra do Senhor neste domingo, dia 21 de abril de 2024. Que Deus te abençoe nessa leitura. Hoje nós vamos concluir a leitura do primeiro livro das Crônicas. Amanhã começaremos segundo livro das Crônicas, começaremos amanhã. Que Deus te abençoe nesse dia, nesta leitura, que você tenha um domingo poderoso em nome de Jesus. Vamos à nossa leitura? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26. Deveres dos guardas das portas. Estas são as divisões dos guardas das portas. Dos coraitas: Meselemias, filho de Coré, da família de Abiasaf. O primeiro filho de Meselemias foi Zacarias, o segundo foi Jediael, o terceiro foi Zebadias, o quarto Jatniel, o quinto Elão, o sexto Joanã e o sétimo Elioenai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías, o segundo Jeozebabe, o terceiro Joá, o quarto Sacar, o quinto Natanael, o sexto Amiel, o sétimo Issacar e o oitavo Peuletai. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, filho de Obed-edom, teve filhos muito capazes que ocuparam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otni, Rafael, Obed e Euzababe. Seus parentes Eliú e Semaquia também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para o seu trabalho. 18 filhos e parentes de Meselemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Oza, do clã de Merari, foram Zinri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o irmão mais velho, Ilquias, o segundo, Tabelias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Osá foram 13 ao todo. Essas divisões de guardas das portas foram feitas conforme os chefes de suas famílias. Os guardas, como os outros levitas, serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar as portas por sorteio, de acordo com as famílias, sem levar em conta idade ou treinamento. Meselemias e seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. Seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-edom ficou responsável pela porta sul, e seus filhos pelo depósito. Supim e Oza ficaram responsáveis pela porta oeste e pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de forma igual. Todos os dias, 6 levitas ficavam encarregados da porta leste, 4 da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas do depósito. A cada dia, 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da passagem que dava para o templo e 2 do pátio. Estas foram as divisões dos guardas das portas dos clãs de Coré e de Merari. Tesoureiros e outros oficiais. Outros levitas, sob a liderança de Aías, eram encarregados dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados. Da família de Libni, no clã de Gerson, Jeiel era o chefe. Os filhos de Jeiel, Zetã e seu irmão Joel, eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Anrão e Izar, de Hebron e de Uziel foram
Do clã de Anram, Sebuel foi o descendente de Gerson, filho de Moisés. Era o oficial encarregado dos tesouros. Suas gerações de parentes por parte de Eliezer foram Rebaías, Jesaías, Jorão, Zicli e Zelemote. Zelemote e seus parentes eram encarregados dos tesouros que o rei Davi, os chefes de famílias, os generais e outros oficiais do exército haviam dedicado ao Senhor. Esses homens dedicaram parte dos despojos que haviam obtido nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selomote e seus parentes também cuidavam de todas as ofertas dedicadas ao Senhor pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia. Eram responsáveis ainda pelas demais ofertas dedicadas ao Senhor. Do clã de Izar, Quenanias e seus filhos receberam as responsabilidades administrativas de Israel como oficiais e juízes. Do clã de Hebron, Osabias e seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados das terras israelitas a oeste do rio Jordão. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas ao serviço do Senhor e do rei naquela região. Também foi do clã de Hebron, Jerias, o chefe dos Hebronitas, de acordo com os registros genealógicos. No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebron em Jazer, na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes de famílias entre os parentes de Jerias. O rei Davi os enviou para o lado leste do rio Jordão e os encarregou das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas a Deus e ao rei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de família, generais e capitães, que serviam o rei na supervisão das divisões do exército de serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24.000 e servia durante um mês. Já Zobeão, filho de Zabadiel, era o comandante da primeira divisão de 24.000 homens do serviço durante o primeiro mês. Era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aui, era o comandante da segunda divisão de 24.000 homens de serviço durante o segundo mês. Miclote era o chefe da divisão. Benaia, filho do sacerdote Joiada, era comandante da terceira divisão de 24.000 homens de serviço durante o terceiro mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi, conhecido como os 30. Seu filho Amizabade era o chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante da quarta divisão de homens dos 24.000 de serviço durante o quarto mês. Azael foi sucedido por seu filho Zebadias. Sama, o israelita, era comandante da quinta divisão de 24.000 homens de serviço durante o quinto mês. Ira, filho de Iques de Tecoa, era comandante da sexta divisão de 24.000 homens de serviço durante o sexto mês. Elis de Pelon, descendente de Efraim, era comandante da sétima divisão de 24.000 homens de serviço durante o sétimo mês. Sibecai de Usate, descendente de Zera, era comandante da oitava divisão de 24.000 homens de serviço durante o oitavo mês. Abiezer de Anatote, da tribo de Benjamim,
era comandante da 9ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 9º mês. Maarai de Netofate, descendente de Zera, era comandante da 10ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 10º mês. Benaia de Piratom, em Efraim, era comandante da 11ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 11º mês. Elede de Netofate, descendente de Otiniel, era comandante da 12ª divisão de 24.000 homens de serviço durante o 12º mês. Estas foram as tribos de Israel e seus líderes. Da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maaca. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, sacerdote, Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Issacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naftali, Jeremote, filho de Asriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés, a oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés, em Gileade, a leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Dan, Azareel, filho de Jeroão. Esses foram os líderes das tribos de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham 20 anos para baixo, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca o terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado nos registros oficiais de Davi. Oficiais do reino de Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado dos depósitos do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos nos campos, nas cidades, nos povoados e nas fortalezas. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores no campo, que cultivavam as terras. Simei de Ramá era encarregado dos vinhedos. Zabdi de Sifá era encarregado das uvas e do fornecimento de vinho. Baal-Hanã de Gederá era encarregado das plantações de oliveiras e figueiras bravas do rei nas colinas de Judá. Joás era encarregado dos depósitos de azeite. Sitrai de Saron era encarregado do gado na planície de Saron. Safate, filho de Adlai, era encarregado do gado nos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias de Meronote era encarregado dos jumentos. Jaziz, o agareno, era o encarregado das ovelhas. Todos esses oficiais administravam as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmoni, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do rei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. Davi convocou todos os oficiais de Israel para irem a Jerusalém. Os líderes das tribos, os comandantes das divisões do exército, os generais e os capitães, os administradores das propriedades e dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados do reino. Davi se pôs em pé e disse: Irmãos meus e meu povo, era meu desejo construir um templo onde fica a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso
dos pés do nosso Deus, para que ele repousasse para sempre. Fiz os preparativos necessários para construí-lo. Mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor, o Deus de Israel, me escolheu dentre toda a família de meu pai para ser rei em Israel para sempre. Escolheu a tribo de Judá para governar, e dentre as famílias de Judá escolheu a de meu pai. E dentre os filhos de meu pai agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. E dentre os muitos filhos que o Senhor me deu, escolheu Salomão para ser meu sucessor no trono de Israel e para governar o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. E se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e estatutos como obedece hoje, farei seu reino prosperar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nossa testemunha, e diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenham o cuidado de obedecer todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir esta boa terra e a deixem para seus filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva-o de todo o coração e com alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isto a sério. O Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e faça o trabalho. Então Davi entregou a seu filho Salomão as plantas do templo e tudo que ficava ao redor, incluindo a sala de entrada, os depósitos, as salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou a Salomão as plantas de tudo que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das alas externas, dos tesouros e dos depósitos, para todas as ofertas dedicadas ao Senhor. Deu ainda instruções a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas, além das responsabilidades no templo do Senhor e das especificações para os objetos usados no serviço do templo. Davi deu instruções a respeito de quanto ouro e quanta prata deviam ser usados para confeccionar esses objetos para o serviço. Informou a quantidade de ouro necessária para os candelabros e as lâmpadas de ouro, e a quantidade de prata necessária para os candelabros e as lâmpadas de prata, de acordo com o uso de cada um. Especificou a quantidade de ouro para a mesa sobre a qual seriam colocados os pães da presença, e a quantidade de prata para as outras mesas. Davi também especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, as bacias, os jarros e as tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinado para o altar do incenso. E por fim entregou-lhe o projeto para o trono do Senhor, os querubins, de ouro cujas asas se estendiam sobre a arca da aliança do Senhor. Davi disse a Salomão: todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas servirão no templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar, e os oficiais e todo o povo estarão às suas ordens.
Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Ofertas para a construção do templo. O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: Meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora, há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e de mármore. E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros especiais, ou todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar a construção, além dos materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 115 toneladas de ouro de Ofir e 245 toneladas de prata, refinada para revestir as paredes das construções, e para outros trabalhos em ouro e prata a serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá o meu exemplo e entregará hoje as ofertas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, os generais e capitães e os administradores do rei foram voluntariamente. E voluntariamente eles ofertaram. Para a construção do templo de Deus entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Também contribuíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeiel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com as ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente, e de todo o coração, e o rei Davi também se encheu de alegria. Então Davi louvou ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas o Senhor para sempre. Ó Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra, ó Senhor, este é o teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos. Cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Ó Senhor nosso Deus, até mesmo esses materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome santo vêm de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinas nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções. E vi teu povo entregar ofertas voluntárias e com alegria. Ó Senhor nosso Deus, antepassados, os nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, leva teu povo para sempre a desejar te obedecer. Mantenha o coração deles sempre leal a ti. Dá meu filho Salomão o desejo sincero de obedecer a todos os teus mandamentos, preceitos e decretos e fazer todo o necessário a fim de construir esse templo, para o qual realizei estes preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade: louvem o Senhor, o seu Deus. E toda a comunidade louvou o Senhor, o Deus de seus antepassados. E eles se prostraram e se ajoelharam diante do Senhor e do rei. No dia seguinte, trouxeram 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, e apresentaram ao Senhor como sacrifícios de holocaustos. Também trouxeram ofertas derramadas e
muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia, festejaram e comeram na presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei, ungiram Salomão diante do Senhor como seu líder e ungiram Zadok como sacerdote. Salomão se sentou no trono do Senhor em lugar de seu pai Davi. Foi bem-sucedido em tudo e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os guerreiros e os filhos de Davi prometeram ser leais ao rei Salomão. O Senhor exaltou Salomão diante de todo Israel e lhe deu mais esplendor do que qualquer outro rei de Israel antes dele. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou Israel por 40 anos. 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, do início ao fim, estão escritos no registro do vidente Samuel, e no registro do profeta Natã, e no registro do vidente de Gade, incluindo os grandes feitos de seu reinado, e tudo o que aconteceu com ele, com Israel, e com todos os reinos vizinhos.